Reparação histérica. Reparação histérica. Olá, histéricas! Estamos de volta. Hoje eu estou com Cris Guterres, Ruth Manos. Já deixo aqui meu beijo para Elisama e a Zélia Duncan, que não puderam vir hoje. E o episódio de hoje, ele é uma homenagem para a vozinha da Ruth. A Ruth perdeu a vozinha essa semana. Então eu sugeri da gente fazer um tema sobre fé, sobre a gente falar um pouco o que acredita, como que a gente vive nossos lutos, contar histórias de, sei lá, eu tenho histórias bonitas de como eu vivi o luto dos meus avós, mas queria começar ouvindo Ruth, saber como ela tá. Querida, oi Tati, oi Cris, oi todo mundo que está ouvindo a gente. Queria primeiro agradecer, achei muito bonito, muito generoso da parte de vocês fazer isso. Hoje completa uma semana, né? Acho que a gente tenta não deixar datado, mas vamos falar, né? A gente está gravando no dia em que completa uma semana da morte da minha avó. Vim aqui com as coisinhas dela hoje, brinco de pressão que me dói a orelha, mas tava com um colete que ela fez verde, estava lindo, mas o tempo virou, ficou não tão frio. Esse bom colar é de sua avó também. O colar é da minha avó, brinco é da minha avó, e ela tricotava muito, né? Lindíssimo. Então ela tem esse trocô verde, que eu tava com ele por cima, mas eu comecei a assar aqui. Então, tá aqui, do lado. E olha, é aquela coisa, né, que a gente fala. Minha avó tinha 97 anos, gente. E eu sempre tenho um pouco de crise com isso, como se a gente falasse, não, depois de 97, tudo bem morrer. E nunca é tudo bem, né, para quem fica, embora eu saiba que minha avó estava muito cansada. A minha avó já estava muito de saco cheio de tudo que ela estava tendo que encarar aqui, né? Já há uns bons anos ela tinha Alzheimer, mas eu acho que a minha avó ficou viúva com 60 e alguns anos e sinto que a vida dela perdeu muito propósito, né? Depois da perda do meu avô, mas continuou com muitas coisas, o trabalho dela no centro espírita, né, os netos, depois os bisnetos, uma vida sempre muito voltada, acho que também para o coletivo, o tricô que ela fazia para as crianças, o tricô que ela fazia para os moradores de rua, o trabalho na Seara Bendita. Então, né, a relação dela com colocar a banana para os passarinhos na árvore todos os dias, sempre vejo assim uma vida muito para fora, né? Muito pouco sobre ela e muito mais sobre o todo. Então, assim, seria muito injusto eu não celebrar, né? Então, assim, eu celebro a existência dela e já vou, assim, ficando um pouquinho angustiada pelas saudades que eu vou sentir. Mãe da sua mãe? Mãe da minha mãe. Minha única avó de vida toda. Meu pai perdeu a mãe muito cedo, né? O meu avô, pai do meu pai, morreu quando minha mãe estava grávida de mim, então do lado do meu pai não conheci ninguém. E o meu avô, pai da minha mãe, morreu quando eu tinha 5 anos. Então, a minha avó, assim, de lembrança de vida, foi a minha avó Rita, que eu acho válido dizer, Rita como a sua Ritinha, né, Tati? E é isso, acho que uma bênção muito grande de até os 38 anos ter tido avó. E eu acho que tem que falar sobre isso, né? Sim, muito privilégio. O meu filho ter tido bisa até os 3. Sim, sim. Eu perdi meus avós, eu tinha 13 anos. Como é que foi para você, Cris? Você conviveu bastante com seus avós? Eu convivi muito com os meus avós maternos, né? Meus avós paternos eu não conheci, meu pai também mal conviveu com os pais, meu avô faleceu, meu pai devia ser muito novinho, e minha avó faleceu, meu pai tinha aí uns 5 anos de idade. E aí tive a convivência com a minha avó materna. Minha avó era de Minas, mas veio para São Paulo quando eu nasci. Tenho várias fotos da minha avó comigo no colo, sendo esse apoio da minha mãe, né, ali no momento do meu nascimento, depois do nascimento do meu irmão. E a minha avó faleceu 2 anos depois que meu pai, já também muito debilitada, 10 anos depois que minha mãe, já muito debilitada também, com 94, minha avó faleceu, e já tem uns 5 anos que ela faleceu.
E minha avó era uma fofinha. Eu tenho uma lembrança muito gostosa dela. Meu avô, esposo dela, era uma pessoa muito difícil. Eu lembrei agora que eu fazia terapia, eu tinha uns 12, 13 anos, e eu dizia que eu não gostava do meu avô, porque a minha mãe tinha uma relação muito difícil com o meu avô. Era aquele homem que não criou os filhos, que punha todo mundo em casa, era de uma família muito pobre, para trabalhar, e aí eles trabalhavam, ele pegava o dinheiro e ele ia curtir, ele ia beber, então foi bem confuso. E aí eu dizia que eu não gostava dele porque eu trazia as dores da minha mãe, né? E eu tive pouco contato com ele porque eu não me permiti muito viver, mas a minha avó era uma fofa. Eu já adulta, minha avó morava longe, eu ia visitar a minha avó lá em Minas e o que ela mais gostava é que eu ficava pedindo para ela fazer comida. Minha avó cozinhava muito bem, eu amo comida mineira. Eu ficava pedindo para Uhum. ela. Aí eu ia no mercado e falava assim: "Vó, hoje faz frango com quiabo? Vó, hoje você faz canjiquinha com carne?" E ela gostava desse lugar, assim, de cuidado, de fazer a comida e tal. Foi muito gostoso, eu tive essa relação aí mais próxima, entre avós com a minha avó, dona Dainha. Também privilegiada, né, porque se ela morreu faz 5 anos, então você conviveu bastante com ela já sendo Isso. adulta, né? Também Convivi privilegiada. bastante, bastante, Uhum. bastante. E aí, ela era muito engraçada, porque minha mãe e as irmãs da minha mãe contavam que ela tinha sido uma mãe muito severa, batia muito e tal. E ela, depois que os netos nasceu, ela era cara de pau, ela falava assim: "Eu não lembro disso, eu não lembro disso". A minha mãe tinha mania de falar assim, minha mãe foi uma educação com surras, né, e ela falava assim: "Você reclama, mas a sua avó arrancava sangue, não sei o quê", e eu ia falar com a minha avó, aí minha avó falava assim: "Eu não sei de onde elas tiram isso", com a maior cara de pau. "Eu não sei de onde elas tiraram isso, porque eu não lembro, minha E filha". como vó, uma bobona, né, fazia tudo pra você. Ah lá, uma bobona, fazia tudo, uma mulher muito simples e era, assim, um ponto muito focal ali na comunidade. Ela era costureira, então, ela não só costurava roupas, né, ela costurava a relação entre as pessoas, as amizades, todo mundo sabia quem ela é. "Ah, é filha da dona Dainha, não sei quem, neta da dona Dainha", todo mundo sabia quem era ela. Ela era uma figura muito central. E aí, a minha avó já com 80 e tantos anos, ela fazia caminhada todos os dias, e era coisa assim de 8, 9 quilômetros por dia. Pra Nossa, caramba dava. E a minha mãe mandou a história dela lá pra rádio, aí o pessoal da rádio ligou para ela, nossa, aí foi a felicidade dela e da cidade, porque a minha avó deu uma entrevista na rádio, e aquilo num momento onde a gente ainda não tinha as redes sociais tão fortes, né. Então, rádio realmente era muito mais intensa do que é hoje. Ainda é, a gente ainda é um país de muita gente que ouve rádio, principalmente notícia. Mas naquela época e aí minha avó deu a entrevista e ela foi uma fofa, toda graciosa: "Ai, minha filha, ai, eu tenho que andar, né, senão eu não vou viver e não sei o que lá". E aí as meninas ficaram apaixonadas por ela ganhou tênis, teve marca que mandou tênis para que ela, linda, todo orgulho. Então, gente, minha família tá cheia de pequenos influenciadores. muito fofa. Eu convivi pouco, eu convivi com os meus avós, quer dizer, pouco pensando como eles poderiam ter vivido mais, né, morreram 72, 73, que eu acho muito cedo. Mas a gente era eles não tinham grana, assim, era uma família classe média, mais para baixo aqui para médio, e não tinha plano médico, né, então a minha avó, ela dizia assim, que quando ela quando ela reclamasse que tinha alguma dor, já os filhos já podiam saber que ela ia morrer, porque ela tinha feito um pacto com Deus, que ela nunca ia falar a palavra preguiça. Não sei, ela teve um filho doente, né, quando era pequenininho, e ela fez lá alguma reza lá que ela prometeu em troca não usar nunca a palavra preguiça. Então, ela também não usava, ela não reclamava, ela não falava, ela tinha muita dor, porque, enfim, dona de casa a vida toda, limpando a casa o tempo inteiro e cuidando de 3 filhos, né? Aquela época não tinha ajuda Meu avô foi maravilhoso comigo, mas era um homem daquele tempo, né? Não ajudava minha avó nas tarefas da casa, assim. E
E os meus avós, eles acho que terminaram, assim, sabiam ler, escrever, fazer conta, mas acho que não chegaram nem a se formar do ginásio, assim, não fizeram colegial, nada. Então, muito simples, mas muito inteligentes, assim, muito espertos. E os meus pais separaram, eu tinha 5 anos, então eu fui praticamente criada por esses avós maternos, eu ficava o dia inteiro na casa deles. Minha avó cozinhava muito bem, era portuguesa, mas muito apaixonada pelo meu avô, que é italiano, então também sabia fazer muitos pratos italianos. A gente era criada numa vibe mais italiana do que portuguesa, acho que por esse amor que ela tinha, muito apaixonada pelo meu avô. Ela rezava para morrer antes dele, porque ela não ia suportar perder ele, e de fato morreu antes dele, e ele morreu 10 meses depois, dormindo. Não tinha exatamente um problema assim. Depois a gente descobriu, infartou, né? Tinha uma questão cardíaca, mas aparentemente estava tudo bem. E aí a minha avó, ela teve uma hepatite que não cuidou, que não soube cuidar, né? Muito simples, assim, não ia médico, não ia, passava mal, não ia em pronto-socorro, falava, vou continuar aqui cozinhando para um batalhão de gente e segue a vida. Quando ela foi ver essa hepatite, que ela nunca nem soube, nem tratou, tinha virado uma cirrose. E aí o médico já não sabia se era cirrose, se era câncer, ele foi fazer uma biópsia e morreu na biópsia. Então, assim, saiu de casa para fazer um exame aos 72 anos de idade e não voltou. E por isso, porque nunca ia para o hospital, nunca ia em médico, né? E meu avô, 10 meses depois, também não ia médico, não fazia acompanhamento, nada, né? Não fazia, nunca tinha feito aqueles exames de correr na esteira, um ecocardiograma, nunca tinha, né? E aí, devia estar com alguma questão de uma veia entupida, alguma coisa, morreu dormindo 10 meses depois, então eu perdi eles muito nova, 13 Muito anos. próximo. E aí tem uma história que eu já contei outras vezes, que eu lembro, eu era muito apaixonada por eles, porque eram pai e mãe meu, né? Eu ficava o dia inteiro na casa deles, era criada. Minha mãe saía cedo para trabalhar, me deixava lá e me pegava só de noite. E desde pequenininha. E aí, quando eles morreram, assim, em menos de um ano, os dois, eu lembro de perguntar para minha mãe o que estava acontecendo, né? Porque em um ano a casa caiu completamente. Eu lembro da minha mãe falando, se eles tivessem algum. Não tinha SUS na época, não existia SUS, né? Não tinha plano médico, não tinha dinheiro para ir em médico particular. Minha mãe já uma geração com mais dinheiro, então eu tinha acesso a tudo isso, e a minha mãe tentava dar aos meus avós, mas eles também não queriam, era difícil levar eles ao médico. Minha mãe falou, se tivesse mais dinheiro, se tivesse plano médico, se tivesse um acompanhamento médico, não teriam morrido. Então eu fiquei com essa sensação na minha infância, pré-adolescência, né, 13 anos, que eles morreram porque não tinha grana, sabe? Isso me formou muito, assim, como uma pessoa que desde os 19, 18, quando eu comecei a trabalhar, eu tinha como missão ter dinheiro para dar plano médico para os meus pais, sabe? Essa era a minha missão de vida, assim, não podem morrer porque não fazem acompanhamento, não fazem check-up. Isso desde os 18 era, assim, o primeiro emprego eu já estava assim, quando é que eu vou ter um dinheiro para dar para os meus pais não morrerem assim por falta de terem se cuidado. Isso virou uma obsessão para mim, mas eu acabei indo para o lado de morte, de doença, e não falei de como eles eram fofos. O meu avô, quando eu nasci, foi o ano em que ele aposentou. E ele não pôde ser muito presente para os filhos, né? Ele foi crescendo, assim, de operário, virou chefe dos operários, né, numa fábrica, e trabalhava muito, tinha que sustentar 3 filhos. E aí, porque ele não pôde brincar e cuidar muito dos filhos, ele botou tudo em mim. Então, os meus tios e até minha mãe tinham ciúme, porque ele era louco por mim, meu avô era louco por mim, assim, fazia tudo, era maravilhoso, me alfabetizou. E a minha avó, ela era um pouco mais seca que ele, mas o carinho vinha de outras formas. Então, ela fazia todas as comidas que eu gostava. Era só eu pegar um resfriado, lá ia ela rezar para Santa Rita, ficava o dia inteiro botando vela na Santa Rita para eu sarar. E eu fui muito criada pelos meus avós. Então, agora, quando a Ruth contou da vozinha dela, eu sei o tamanho desse amor, porque eu amava eles, de fato, como meus criadores, junto com minha mãe e meu pai, que foram super presentes e são até hoje. Mas, ao mesmo tempo, eu pensei um pouco nesse privilégio de ter
de você ser uma mulher, né, com mais de 30 com uma avó, assim, isso é muito, muito privilégio mesmo. E acho que tem uma coisa de como a gente dá outro valor para isso. Acho que tem 2 momentos da vida que a gente dá muito valor, né, que é na infância, e depois é quando a gente já é um adulto que tem muita noção das coisas, né, coisa que alguns adultos nunca se tornam um adulto com noção, tem alguns que passam a vida, sem perceber. Mas eu acho que quando a gente tem essa percepção, que vem com a maturidade, eu acho também, algumas pessoas antes ou não, mas do valor que tem isso, né. Assim, já que a gente está falando de lutos, eu perdi uma das minhas melhores amigas com 18 anos. A Má teve um câncer, né, em 7, 8 meses ela faleceu, então, assim, todos os meus finais Nossa, de semana dos 18 anos eram no AC Camargo, né, nós éramos um grupo até meio conhecido no hospital, porque a gente chegava com panela de brigadeiro, computador para ver DVD, sabe, a gente passava mesmo os caramba, fins e de ela semana tinha a sua ali. idade, vocês tinham as 2 Tinha, 18. E tinha, a era Má já sua tinha melhor feito amiga aniversário. grudada. A Fê e a Má são gêmeas, né, eu a vida inteira pedi amigas gêmeas na vida, era o que eu mais queria, amigas gêmeas idênticas, era o meu, sabe assim, se eu pudesse pedir uma coisa para Papai Noel, era isso que eu ia pedir. E quando eu tinha 10 anos, a Fê e a Má vieram de Florianópolis e entraram na escola aqui em São Paulo. E aí eu muito encantada e a gente ficou amiga, e a gente era amiga muito mesmo, porque era aquela coisa de uns dias era minha mãe que buscava na escola, nos outros dias era a tia Ingrid, a gente morava no mesmo bairro, a Fê sempre era da minha sala, a Má fazia teatro comigo, então assim, tinha aquele dia que deixava uma, pegava a outra, levava para lá, e era a nossa vida muito juntas, eu ia para Florianópolis passar férias na casa das tias dela, dos tios dela. E aí quando a gente acabou a escola e estava no cursinho, a Má teve lá umas dores e começou a fazer exames, e foi isso, em 8 meses a Má faleceu, ela tinha acabado de fazer 19 em março. Nossa, Nossa, gente. muito rápido. E eu acho que isso moldou muito da minha personalidade e desse grupo de amigas, porque quando você com 18 anos é tão confrontado com essa finitude, e não é uma finitude do tipo, cara, sei lá, apareceu um caminhão e atropelou ela, era uma finitude de doença, do tipo, seu corpo pode, né, não sei se a gente chama de falhar, mas seu corpo pode, né, ter um caminho diferente dos outros Adoecer. corpos, Uhum. daquilo que a gente espera. Eh, Isso mudou muito nós todas. Então acho que isso faz 20 anos. Mas a gente tem uma relação de afeto entre os amigos, de cuidado, e acho que até de cuidado com o próprio corpo, um pouco, quase todos nós um pouquinho paranoicos desde sempre, né, com Uhum. check-up. Eu mandei hoje para minha ginecologista a segunda mamografia em tipo 6 meses. E eu virei e falei: "Ah", eu falei: "Eu tô com mais uma amiga com câncer de mama, eu sei lá, fiz mais um, pedi para sua secretária, fui lá, fiz mais um". Então, eu acho que isso dita muito, mas também, pelo outro lado, dita muito a forma como a gente entende onde está o valor da vida. E eu acho que para mim o recado veio muito cedo. Eu não fui a pessoa de 19, 20 anos que achava: "Puta, que saco, minha família", não sei, nunca fui essa pessoa. E acho que potencializou com a perda da Má, né. Então acho que, a vivência com a minha avó, acho que ela sempre foi muito forte. Eu não precisei me tornar mãe aos 34 para dar valor para minha avó, eu não precisei ir morar fora e sentir a ausência da minha avó para dar valor para minha avó. Eu acho que isso veio muito junto comigo. Então, acho que mais um grau de privilégio, né, e talvez aqui um pouco otimista demais, dizendo que eu sou uma privilegiada que por ter perdido uma melhor amiga aos 18 anos, virou alguém que valoriza tudo, mas tentando tirar alguma coisa boa dessas coisas todas, eu acho que, para mim sempre teve muito claro onde está o valor da vida. Uhum. E você tem, Cris, você tem alguma fé? Você acredita? Você reza? Como que é? Você lida com seus lutos? Eu tenho. Sou uma mulher do candomblé, acompanho no candomblé já. Olha, a minha entrada no candomblé está muito relacionada com o luto meu. Olha que loucura, porque o babalorixá que me orienta e me acompanha, Moisés Patrício, eu já o conhecia, ele é um artista plástico e eu tinha muita admiração pelo trabalho dele. Ele tinha, mas eu não sabia que ele era babalorixá. Um belo dia ele me mandou uma mensagem, eu já tinha ido no ateliê, tinha ido lá comprar uns quadros e tal. Ele me mandou uma mensagem e falou assim: "Você podia vir aqui no meu ateliê?" Tá, bom. Quando eu cheguei lá, ele me contou que ele era um babalorixá
e que ele tinha recebido uma mensagem de Oxum que eu precisava ser cuidada. Eu já tinha muita simpatia com as religiões de matriz africana. Eu fui criada numa família extremamente católica, mas o meu pai adorava um terreiro, então era não conta para ninguém que a gente vai por conta da intolerância religiosa, mas a gente ia muito em terreiro de Umbanda, a gente ia muito no kardecismo, meus pais adoravam, assim. Então era uma coisa que para mim já era muito ali familiar. Então quando ele me chamou, eu não tive surpresa alguma com aquilo, né? Aí ele me recebeu, falou que ele era um babalorixá e tal, que ele tinha recebido uma mensagem que ele precisava cuidar de mim, porque eu ia passar por um desafio muito difícil nos próximos dias. Não me trouxe mais nada. Fez ali um trabalho, me deu um banho, fui embora para casa e tal, contei para minha mãe, a minha mãe ficou super curiosa, também quero ir, quero ir. Minha mãe foi, levei minha mãe numa segunda-feira, estava tendo até um trabalho, eles acolheram minha mãe super bem. Tati, desde o dia que ele me liga e fala que eu vou passar por vários desafios, passam-se em torno de uns 20 dias, a minha mãe falece. Nossa, meu Deus. A minha mãe falece e a minha vida vira completamente, E a porque sua a minha mãe mãe não não estava estava doente. doente. Você já contou Não, a isso. minha mãe não estava doente, já contei aqui, né? Minha mãe faleceu num domingo, teve um AVC, minha mãe faleceu no meu colo. Eu tenho isso como algo que cura a minha dor, que é de olhar e agradecer muito a Deus e aos orixás por ter me permitido cuidar da minha mãe até o último suspiro. Uhum. Quando eu percebi que minha mãe não ia voltar, e eu falava para ela: eu tô aqui com você, tá tudo bem, você não tá sozinha, eu vou ficar com Ela você aqui passou mal, você até o estava em último momento. casa? Como é que foi? Eu estava em casa, ela pediu ajuda, ela já tinha posto a roupa para dormir, ela foi no banheiro e ela pediu ajuda pro meu irmão e falou: "Eu não tô conseguindo sair do vaso, não consegui levantar". Não levanto. Aí meu irmão foi, eu nem me movimentei, ela só chamou ele, e aí achei que ela estava com alguma dor no joelho, alguma coisa e tal, nem eu ia me movimentar, mas muito pouco. E aí ele foi, ele levantou ela veio meio que assim, estranha, e de repente ela gritou e falou: "Eu acho que eu tô tendo um AVC", e ela caiu no chão já. Nossa. E ela realmente faleceu de um acidente vascular cerebral. A última coisa que ela falou foi: "Eu tô tendo um AVC, eu tô com muita dor na nuca e eu preciso vomitar". Peguei uma vasilha para ela vomitar, ela vomitou e aí ela já não falou mais nada e ela foi ali ficando fraquinha. E aí eu falei: "Bom, um AVC nessa situação", eu liguei para o SAMU, fiz tudo o que tinha que fazer, toda a orientação ali, mas eu sou uma pessoa de uma personalidade que eu sou sempre a forte. Então, assim, se agora alguém gritar e falar assim: "Meu Deus, vem vindo um asteroide, vai cair daqui a 10 minutos em cima dessa casa", eu sou a pessoa que vou falar: "Tá bom, liga os alarmes, desce todo mundo com as crianças, pega os idosos, vê se tem algum deficiente no prédio". Eu sou essa pessoa que eu Eu sou igual. penso em tudo. Aí faço tudo organizadinho, eu tenho uma capacidade de habitação em situações de intenso estresse que é uma coisa absurda. Eu nem sei se eu queria ter toda essa capacidade, assim, Eu já sou, a minha de adaptação. personalidade já é, eu sou o asteroide que tá caindo. Eu já sou o asteroide. Eu não vou salvar ninguém, porque eu já sou o asteroide. Eu que vou fazer dar ruim tudo. Eu que vou Eu já destruir sou o que tudo. eu já sou o que tá cagando geral a vida de todo mundo. Não, tô No próximo programa, a gente pergunta para a Zélia e para a Elisama se elas são as pessoas um pouquinho normais no meio, aquelas que dão uma desesperada, uma entre choradinha. asteroide e a pessoa Entendeu? que Porque vai tô eu e a salvar Cris o aqui, prédio. tipo, The Wall. Mas e aí? Gente, não, eu você- sou. É uma loucura. E aí minha mãe faleceu, e aí Moisés até foi no velório da minha mãe e tal, e eu comecei a frequentar mais ali a religião. E no Candomblé, a gente tem muito a celebração dos nossos ancestrais. Então, no meu terreiro, no terreiro que eu frequento, no lugar mais sagrado do terreiro onde eu frequento, tem uma foto da minha mãe, porque a gente tem os momentos de celebração dos nossos ancestrais, dos conhecimentos que foram transferidos, de toda a história que foi vivida, porque
nós, enquanto brasileiros, a gente tem uma dificuldade muito grande de lidar com morte, né? A gente tem uma recusa de grande parte da população até de conversar sobre o assunto. Você quer trazer o assunto morte? Imagina, você vai estar chamando coisa ruim, não fala uma coisa dessa, que absurdo. E eu falo para as pessoas, eu falo com muita naturalidade, do tipo, gente, e aí, você, quando você falecer, o que você já pensou, já organizou as coisas? Já pensou o que você quer na sua morte, que roupa você quer vestir? Eu falo com muita naturalidade. E muitas vezes eu sou divertida, do tipo, imagina, não fala de... Gente, Mas pelo é amor preciso de falar, Deus, né? como assim? Não fala da única coisa que a gente sabe que vai acontecer na nossa vida. E seria eu muito ignorante de ter passado por 2 situações de morte tão repentina, que foram a morte dos meus pais, que o meu pai também faleceu repentinamente igual a minha mãe, eu já contei aqui, meu pai faleceu, e só para demonstrar um pouquinho dessa minha capacidade grande de adaptação, meu pai estava viajando, estava em São Luís, eu tinha acabado de falar com meu pai no telefone, passaram-se algumas horas, uma prima liga e fala que meu pai tinha falecido. E eu fico tentando entrar em desespero. E eu chamo a Neide, que era uma trabalhadora doméstica que tinha na minha casa, e peço para a Neide resolver aquela situação para mim no telefone. E a Neide fica mais desesperada do Aí que você eu. pega de volta. E aí não, aí é a hora que eu lembro exatamente, eu olhei para a Neide naquele telefone e eu falei assim, gente, sou eu que tenho que resolver. Respira fundo e resolve. Eu entrei num modo de resolução na morte do meu pai, que eu acho que eu demorei uns 6 anos para sair. Meu Porque eu Deus. sequer me permiti sofrer. Eu tenho que resolver. E aí eu tive que resolver tudo que vinha depois. A minha vida mudou muito. Eu era muito filhinha de papai. Aí meu pai falece. Eu tenho que resolver coisas que eu nunca tinha resolvido. Eu nunca tinha levado o carro no mecânico. Eu não sabia que o meu carro era gás e que eu precisava, por exemplo, levar no Detran para fazer a verificação. Aí levaram o meu carro. Coisas que são simples, que alguém pode virar e falar assim, nossa, Patricinha, sim, eu era. O meu pai me proporcionava isso na minha vida. E aí, quando ele faleceu, eu precisei ser essa pessoa que resolvia não só essas minhas coisas, mas as da minha mãe, a do meu irmão, que era uma pessoa com deficiência, meu pai era empreendedor, eu tive que assumir o lugar dele nos negócios dele. Então, para poder dar conta de tudo isso, sendo aquela pessoa que não precisava dar conta de muita coisa, eu liguei um automático e 6 anos depois, quando começou a tudo desmoronar na minha vida, fazendo terapia, eu entendi por quê, porque eu não tinha sequer vivido o luto de uma das pessoas mais importantes da minha vida, que era o meu pai. 6 anos depois você conseguiu Não tinha me chorar permitido. mais, você conseguiu sofrer. Aí que eu fui sofrer, aí que eu fui chorar intensamente, ainda bem que eu chorei, porque minha mãe morreu pouco depois, aí eu ia estar ferrada. Aí Na fila do Eu ia ser choro já difícil. tinha coisa chegando, né, Cris? A gente vive assim. Era isso. Exatamente, Ruth, gostei. Na fila do choro, tinha que chorar. Sei Chora, como era é. assim, chora, minha filha, porque daqui a pouco vai ter que chorar de novo. Vem mais coisa aí. Puta que pariu. Vem Ruth, e mais coisa aí. você conversa com seu pai? Cara, eu acompanho ainda, né, aquelas mensagens lindas que você escreve, que você chama seu pai de cara. Quando você vem com o cara no Instagram, eu já sei que eu vou chorar. Acho tão bonito os textos que você escreve pro seu pai, e acho lindo que você poste, porque é isso, a gente tem que postar mesmo. Conta um pouco de o que você fez para sobreviver a esse luto. Você sabe que eu fiz terapia 2 dias depois do falecimento da minha avó, né, quarta passada. E uma das coisas que eu disse para minha psicóloga, sempre um beijo para Ira Maia, assim, a única razão de eu estar aqui estruturada nos últimos 15 anos, que eu falei, eu não sou uma pessoa espiritualizada, foi a frase que eu disse, né? E ela me fez a pergunta, ela falou, por que é que você está dizendo que você não é uma pessoa espiritualizada? E eu falei que eu gosto muito dessa vida aqui, sabe? Eu sou uma pessoa muito apaixonada por pessoas, por histórias, isso aqui, ouvir a história dela e como foi com ela, escrever sobre pessoas, analisar pessoas, eu adoro isso. Acho que até isso é uma das coisas que me faz não ser uma pessoa muito da natureza, dos animais, das borboletinhas. Não porque eu não gosto deles, mas é porque eu gasto tanta energia com pessoas. Ai, mas você não tem curiosidade com o universo e o além? Cara, se eu tivesse tanto tempo vago, poderia ter, mas eu gasto tudo isso pensando sobre relações, sobre pessoas, sobre seres humanos, eu gosto disso, ponto.
E aí acho que o que eu estava dizendo para ela, assim, eu falo, eu não, né? Eu sou muito como a Cris, de aquela pessoa da torta de climão, que fala, e aí, você quer ser cremado ou enterrado? Eu adoro essas conversas, né? Nossa, outro dia no clube do livro que eu tenho na escola do meu filho, eu comecei a falar do livro que eu estou escrevendo e que eu comecei a ver vídeos de exumação de cadáver, porque eu queria ser muito fidedigna nessa cena. E as pessoas, sabe aquela coisa, aquele desconforto, e as pessoas assim, do tipo, na cadeira? Aí eu Tadinho falei, desse menino, a mãe é meio estranha. e aí eu pensando, tipo, talvez exumação de cadáver assim, junto com um bolinho, não seja bem o tema, tem que dar aquelas reguladas, né? E, e aí é muito engraçado, porque eu tenho tudo isso muito. Eu até tô querendo gravar um vídeo, porque eu acho que tem tantas coisas importantes da gente falar sobre eu que já vivi a morte do meu pai, que aconteceu fora do hospital, a morte da minha avó, que aconteceu num hospital, e as pessoas não sabem o básico, né? Tati, as pessoas não sabem o que você tem que fazer, quanto custa um funeral, quem que você chama, que documentos que precisa, se vai querer ser cremado, precisa ter assinatura de 2 médicos, você vai Nossa, acabar faz com o esse corpo. vídeo, Eu porque eu 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 tenho penso vontade de sempre, falar sobre não isso, tem ideia o que né. tem que fazer. E acho que as pessoas não querem saber falar sobre Não isso. querem, só que assim, é muito pior na hora que isso cai no seu colo numa situação de sofrimento e você, além do sofrimento, você tem que sofrer com a burocracia que você não faz ideia. Então, por exemplo, na morte da minha avó agora, eu já sabia as coisas muito bem, né, porque eu encarei essas coisas muito mais no susto na morte do meu pai, embora eu tivesse noção, porque nunca fui uma pessoa que negou essa coisa do rito fúnebre. Mas agora com a minha avó, quando a minha avó, né, o médico da UTI falou: "Olha, não tem que fazer uma questão de tempo", eu já estava falando com a funerária, já alinhei parcelamento no cartão, e tem gente que vai falar assim: "Nossa, que pessoa horrorosa, ela nem morreu, você já Não, está falando com a funerária?". Porra, é exatamente para poder a minha avó morreu sozinha comigo, isso foi assim, acho que talvez a primeira vez que eu use a palavra honra, com o melhor que ela pode definir para mim, assim, que honra minha avó ter me esperado, sabe, eu deixei a Joca na escola, é muito coisa de mães, né, assim, da minha avó esperando, assim, minha avó esperou minha tia voltar de viagem, morreu antes da minha mãe viajar, esperou os netos que moram fora vir, me esperou deixar o Joca na escola, chegar ali, e aí a gente estava ouvindo ali um samba, fazendo uma massagem no pé, e aí ela parou de respirar. E quando isso aconteceu, eu tinha a paz de espírito de saber que, embora tivesse só eu e minha tia lá no hospital, eu não precisava pedir para ninguém vir. Eu falei: "Mãe, fica em casa, tio, fica em casa, tá tudo bem, deixa que eu vou ficar aqui", né. Só virei para o Agostinho e falei: "Busca o Joca, eu não vou conseguir buscar". E aí eu já tinha o cara da funerária vindo, eu já sabia o que que ia fazer. Então, assim, é um privilégio muito grande você poder viver a perda pensando na perda, porque você estava precavido com, né, a parte burocrática da coisa. Mas não era disso que eu ia falar, Tati. Eu entrei aqui no outro assunto, você ia perguntar do não, meu mas eu pai. achei importantíssimo o que você falou, importantíssimo. Eu Uhum. já sei que É. quando morrer qualquer parente meu, eu vou te ligar. Vai Pode me ligar para ela? ligar. E Nossa, eu mas tenho vou te inclusive ligar. contatos, entendeu? Eu tenho uma amiga que tem funerária no interior de São Paulo, precisando me chama. Rola publi? Que horror! Mas não, e vocês sabem que eu Ai, circulo meu tão bem Deus. nesse ambiente que eu fiz uma palestra no mês das mulheres para o Sindicato dos Cemitérios Particulares e Funerárias de São Paulo. E eu fiquei amiga de uma mulher maravilhosa, depois a gente coloca aqui nas dicas o perfil dela, chama acho que Carina da Funerária, ela é de Brasília. E aí, no meu lançamento de livro em Brasília, ela apareceu, gente, com um celular de caveirinha e uma bolsa de caixão. É uma personagem maravilhosa. Um beijo, Carina da Adorei. Funerária. Ela é E, maravilhosa. e precisa Já quero falar. A gente seguir, precisa já quero falar seguir sobre nas redes. isso, né? Naturalizar um Precisa. pouco isso. Mas, enfim, e aí, só voltando na história da coisa da espiritualidade, depois eu comecei a trabalhar isso de outra forma na terapia. Será que não é ser espiritualizada o fato de eu escrever essas cartas para o meu pai e colocar ali? Eu sei que vai chegar um dia, né? Eu, como boa brasileira, tenho um avô judeu, uma avó católica portuguesa, uma avó líder de centro espírita e um avô agnóstico, então, assim, suco de Brasil no seu melhor. Essa mistura.
não deu nenhum rumo muito definido para minha família, né. Eu estudei numa escola franciscana e adoro a minha formação franciscana, dou um baita valor nisso, ter trabalhado em acampamento do MST, ter feito café da manhã com moradores de rua, que mudou minha adolescência. Então assim, mas eu não tenho um lar, digamos assim, né. Então, acho que vai chegar meu momento, seja na Seara Bendita, seja no Candomblé, seja em qualquer outro lugar, acho que vai chegar um momento da minha vida que eu vou querer isso. Enquanto isso, eu me considero uma pessoa de muita fé, porque eu tenho muita fé, né, numa energia superior, eu tenho muita fé nas minhas pessoas, nos espíritos das pessoas que eu amo, que eu sei que estão por aí me observando, por isso eu falo com eles. Você fala com seu pai, você fala com essa sua amiga que morreu, como que você lida? Eu acho, não sei se eu falo, mas eu penso tanto, e assim, eu acho uma coisa tão incrível, Tati, a presença das pessoas. Eu acho que o meu filho não conheceu meu pai, né? Meu pai, eu engravidei, sei lá, uns meses depois do meu pai ter morrido. E, e o meu filho fala do meu pai como se ele conhecesse o meu pai. Uhum. E aí você pode falar: é porque o espírito se encontrou", pode ser, mas pode ser pelo simples fato de que eu falo do meu pai, o livro Fala do dele meu o tempo pai, inteiro. as pessoas estão aqui, "Nossa, o vovô gostava disso, o vovô gostava daquilo", conto a piada que ele contava. As memórias estão tão presentes, ele tá tão aqui, que o meu filho sente que conhece. É incrível. É a mesma coisa comigo, meu filho também não conheceu os meus pais e ele sabe muito sobre os meus pais. E sabe uma coisa que rola comigo, que eu demorei muito tempo para me dar conta? Porque meus pais tiveram um restaurante durante muitos anos, depois quando a minha mãe faleceu, eu herdei o restaurante. E meus pais religiosamente iam ao Ceasa todos os domingos. Quando meu pai falece, eu preciso começar a ir no Ceasa com a minha mãe, eu odiava aquilo, odiava, e no começo ia por culpa, por pena, para fazer companhia. Um dado momento da minha vida, eu viro para ela e falo assim: chega, acabou, não vou mais, e eu contrato uma pessoa para ir ao Ceasa com ela. Parei de ir no Ceasa com ela. Quando ela falece, no domingo que ela falece, eu naquele dia, no sábado, eu liguei para o menino que ia para o Ceasa e falava assim: "Ó, não precisa ir no Ceasa hoje com a minha mãe não, que faz tempo que eu não vou, eu vou com ela". Eu fui nesse dia com ela. Mesmo e olha que louco, teve essa conexão, mas hoje, minha mãe já morreu há 7 anos, eu continuo indo ao Ceasa e hoje eu vou porque eu quero ir, porque eu chego no Ceasa, eu conheço todo mundo sabe da minha história, as barracas, os meus pais. Quando eu estava com o programa na TV Cultura, a gente fez uma reportagem minha no Ceasa. E todo mundo fala da história da minha família. Eu chego: "Nossa, não veio, veio tarde hoje", sua mãe ia brigar, hein, porque sua mãe chegava aqui 6 horas da manhã, ó, 9 horas a senhora chegando na feira, vê se isso é hora, e não sei o quê. Às vezes o outro vira e fala assim: "Nossa, você vai levar tal coisa", sabe quem levava? Seu pai levava, meu pai morreu há 13 anos, gente. 13 anos. Por isso que eu vou na feira hoje, para que eu encontre pessoas que todo domingo me relembre de quão gostosa foi a minha história com os meus Que pais. Essa lindo, conexão é muito valiosa para mim. que lindo, lindo isso. Isso tudo que vocês estão falando é religiosidade, é espiritualidade, não tem como. Total, total, não tem como, não tem. Eu super acredito, eu não tenho uma religião específica, eu frequento candomblé, eu vou, já há uns 3, 4 anos, já acho que já contei aqui que eu comecei a sonhar muito, que minha mãe me levava num lugar que umas mulheres de branco, faziam carinho com plantas em mim, me benziam com plantas, e eu acordava como se tivessem tirado uma coisa horrorosa do meu corpo. E aí amigos começaram a me falar que o candomblé estava me chamando. E aí eu fui em alguns até encontrar um que eu me sinto mais em casa, mas eu também, tive uma criação católica, e em missa, às vezes quando tem alguma coisa que eu quero rezar, eu vou na igreja de Santa Rita, aqui em São Paulo, me sinto super bem lá, converso com Santa Rita, peço coisa, agradeço. Tem imagem de Deus, de orixás, tudo misturado aqui na minha casa, de Jesus, de orixá, de santo, tudo misturado. E durante um tempo frequentei centro espírita.
E quando eu era criança, eu via algumas coisas e sentia algumas coisas, né? Eu via bem criança mesmo. Eu lembro de ver outra criança, tipo, à noite, assim, no meu quarto, eu via outra criança. Eu tinha muito medo. E eu rezei muito para parar de ver e parei. Mas eu depois me tornei uma adolescente que sentia coisas. Então, eu estava num lugar, eu começava a passar mal, começava a doer corpo, bocejar, me sentir triste. Eu ia embora, depois falavam para mim: você acabou de ir embora, teve um assalto. Você acabou de ir embora, teve um problema, que todo mundo teve que sair do lugar, porque começou, sei lá. Eu lembro uma festa que eu estava, que eu senti um negócio ruim, e aí teve uma briga, uma porradaria, aí foi polícia, eu sentia coisas, assim, né? E ao longo da vida, eu lamento que eu perdi um pouco essa coisa, tipo uma moleira espiritual, assim, não sei explicar, eu era muito mais sensível, né? Mas eu fui me tornando uma escritora. Eu acho que eu usei um pouco esse campo meio sensível, meio aberto, para escrever um pouco sobre comportamento, para criar personagens, né? Mas criança era muito intenso, assim. Criança, eu falava com a minha mãe: essa pessoa tem energia boa, essa pessoa não tá com energia boa. E eu não sabia nem o que eu estava falando, eu só sabia que eu chegava numa casa, eu queria almoçar, eu queria conversar, e eu chegava numa casa, eu começava a chorar e queria deitar no chão, assim. Eu tinha isso muito forte. E aí, tanto no espiritismo quanto no candomblé, as pessoas com quem eu converso falam para mim que eu tenho mediunidade, o campo é muito aberto, que eu tenho que me proteger. E eu acredito muito nessas coisas todas. E principalmente por uma história que talvez eu também já tenha contado aqui, porque a gente já passou por isso de falar de luto em outros programas, né? Mas acho que um específico sobre luto, sobre espiritualidade, a gente ainda não tinha feito assim. Então, falando sobre morte também, que eu acho que é importante. A minha avó, quando foi fazer esse exame, que ela acabou morrendo de fazer a biópsia, né? A gente deixou ela no hospital e eles falaram que ela ia ter alta no dia seguinte de manhã. Então a minha mãe falou para mim: vamos acordar cedo para buscar sua avó no hospital. E aí eu acordei cedo e a minha mãe estava sentada assim na cama dela chorando. E eu falei para minha mãe: a gente não vai lá buscar minha avó? E a minha mãe falou: não, ela morreu, ela veio se despedir de mim. Eu sonhei que ela veio me chamar, ela veio aqui no meu quarto e falou: minha filha, não fica triste, olha que lugar lindo que eu vou morar. E mostrou um campo florido, assim, uma casinha, e falou: é aqui que eu vou morar, e não fica triste, tá tudo bem, eu tô indo em paz. Minha mãe sonhou isso e acordou. E eu vi exatamente esse momento em que minha mãe acordou e sentou na cama, assim, e a minha mãe olhou para mim e falou: sua avó acabou de morrer. E eu falei: imagina, um sonho, né? Aí ligaram do hospital e falaram: felizmente ela acabou de falecer. Tipo, ela morreu 5 minutos depois da minha mãe acordar desse sonho, sabe? Então, assim, pode ser coincidência, mas, gente, eu sei lá, eu acho que tem Ô, coisas aí. Tati, você sabe o que que eu acho? Aqui a gente falou de rádio, a Cris falou em rádio. É, a gente sabe que existe onda de rádio, certo? Uhum. A gente sabe, Uhum. a gente não vê, mas elas existem, né? A gente sabe que existe energia solar, a gente não pega, mas a gente sente. E eu acho que a gente precisa entender, às vezes, que as comunicações chegam de outros jeitos, não é só pelo Sim, 3G e pela muito linha bom isso. telefônica. É. Eu tenho uma história muito, muito boba, mas assim, um dia eu estava em Lisboa e eu fui fazer um chá, sempre faço chá de manhã, e abri o armário e vi a coisinha de cravo da Índia. Aí eu falei: nossa, eu nunca coloquei cravo da Índia nesse chá, vou colocar cravo da Índia no chá. E deixei lá, né, esperando, e fui ouvir um áudio da minha mãe. E tinha um áudio da minha mãe de 10 minutos antes falando assim: ai, filha, estava aqui, fiz um chá para mim e para o seu pai, coloquei cravo da Índia, ficou uma delícia. Que loucura. Sim, É muito simples. Ela é A mandou esse isso. comunicação áudio chega. e essa onda chegou no meu cérebro de um É, outro jeito, sei lá, se é onda de rádio, outra coisa. Mas eu não acredito em coincidência, e nem acho que é do tipo, sobrenatural. Eu acho que pode ser até mais simples do que é. parece, sabe? Não sei. Acho que, claro, que sua avó falar com a sua mãe é outra coisa. Mas a gente Não, mas é um captar pouco por coisas aí, é. Não, eu de tenho uma outra outras Eu formas. história, concordo. eu tenho uma outra história muito maluca, mas que eu acho que tem a ver com isso. Que é outra coisa que também já contei 1000 vezes. É porque eu tenho tanto podcast que eu já peço desculpa para a pessoa que, por acaso, escutou isso em outro podcast. Mas que eu acho linda essa história, né?
Eu estava querendo muito engravidar, e aí eu já estava casada há um tempo com meu ex-marido, e aí ele falou, beleza, acho que agora vamos começar a tentar, tô mais pronto, tal, já estava 1 ano, 2, enchendo o saco dele. Beleza, vamos começar a tentar. E eu tinha uma coisa assim, de pensar nessa menina, já tinha esse nome Rita na cabeça, que é o nome da minha filha, mas também achava que podia ser um menino, aí tinha o nome João na cabeça, tal. Beleza. E aí, eu tava com gastrite, fui fazer uma endoscopia. E aí eles dão aquela injeçãozinha lá que você viaja na maionese, né, para você poder fazer a endoscopia. E aí, e assim, eu já fiz endoscopia 3 vezes. Das 3 vezes que eu fiz, eu volto sempre da endoscopia muito sensível, muito infantilizada, chorando, falando coisas. Eu sempre volto dizendo como eu amo meus pais, como eu amo a vida, sempre muito fofinha, assim. E aí minha mãe tinha ido comigo, imagina, eu não estava grávida, estava começando a tentar engravidar, tal. E aí minha mãe foi comigo, e aí eu devo ter tido algum sonho lá na viagem louca da endoscopia. Quando eu voltei da endoscopia, eu não conseguia parar de chorar, porque eu tinha visto uma menina e eu não sabia quanto tempo, e eu chorava e falava isso para a enfermeira. Eu falava, cara, eu vi minha filha e eu não sei quando que eu vou ver ela de novo, porque nem grávida eu tô. E eu vi minha filha, eu quero minha filha, eu já amo tanto ela, eu quero minha filha. E eu acordei meio grogue falando, e a moça falou, você tá voltando da endoscopia, quem você quer chamar? E eu tinha ido com a minha mãe, eu falei, eu quero chamar minha filha. Aí a enfermeira foi na sala de espera e falou para minha mãe, a paciente Tatiane já acordou e chama a filha. Aí minha mãe, que filha? Ela veio com a mãe, né? Não tem filha nenhuma. E eu engravidei da minha filha 1 mês depois. Então, sei lá, já estava ali, entendeu? Olha que E eu, loucura, eu já lembro de estava. chorar pensando, puta, como eu já amo essa menina, quando é que será que eu vou ver ela de novo? Porque nem Que grávida eu linda. tava, entendeu? Nossa, e aí quando eu vi, e era uma menina, e aí quando veio o resultado da minha gravidez e era menina, assim, eu falei, puta, não acredito, cara. Então tem umas coisas assim que é muito doido, assim. E aí tem uma mais boba de todas, porque assim, eu entrei em trabalho de parto, eu ia para o hospital, não tinha dilatação, eles mandavam eu voltar para casa. E eu já com uma putadora, eu falava, cara, não tem como ficar aqui, né, me interna aqui para eu dormir, né, porque a qualquer momento vai nascer, não tinha dilatação, o hospital ficava me mandando voltar para casa, mas eu já estava com contração de 1 em 1 minuto. Aí eu voltei e eu pensei assim, cara, se eu peitar o hospital e falar, eu vou ficar aqui, eu vou dormir aqui, porque vai nascer a qualquer momento. Mas eu estava muito insegura, porque eles ficavam falando, você que tá achando que tá parindo, mas você não tá parindo. E eu com aquela dor já de 1 em 1 minuto. Aí eu, Primeiro filho, né? Não primeiro sabia que era filho, parir, né? exato, meu ex-marido meio perdido, tal, a gente entrou no carro e eu pensei assim, bem em conexões, assim, Deus, manda um sinal para mim. E eu já sabia que ia chamar Rita, né? Aí eu entrei no carro, no que eu entrei no carro, eu liguei o rádio, estava tocando a Rita Lee. Aí eu falei, não vou voltar para casa, vai nascer. Aí eu voltei, super E bobo. nasceu naquela E noite? nasceu de manhã cedinho, mas assim, era voltar para casa, dormir 3 horas e nascer, entendeu? E aí, sei lá, é meio bobinho. Esse é o mais bobinho de todos, mas eu falei, não, tem. Não, Ah, não é não é bobinho, bobinho. eu acho que é muito valioso, sabe, porque as coisas que os acontecimentos que a gente coloca a nossa crença, eles dizem muito sobre nós e da maneira como a gente vive, como a gente conduz a nossa vida. Eu acho que eu já falei isso aqui, né, pra gente que é brasileira, mulher, a gente faz parte de grupos oprimidos, eu que sou negra. Cara, não ter fé é um problema. O meu filho uma vez veio uma época me dizer que ele ia ser ateu, porque ele não acreditava em Deus e não sei o quê. Eu falei: "Meu filho, arruma outra coisa para você não acreditar, você é pobre e preto. Meu filho, não dá para não acreditar em Deus. É. Você precisa ter alguma colocar a sua esperança, colocar a sua vida num poder aí que seja superior a você, que seja você descubra que seja essa garrafa d'água, que seja o ventilador que está na sua cabeça, mas você precisa de um apoio para poder acreditar quando você começar a ser pisoteado pela vida, Uhum. porque você vai ser, já está sendo, na verdade, né? Então, não tem como isso. E sabe isso que a Tati fala, assim, de às vezes achar a coisa meio bobinha?
Cara, eu acho que, deve ser muito triste não acreditar em umas magiazinhas, sabe, assim, numas Sim, coisas muito triste. especiais. Então, assim, eu brinco, né, eu que depois, né, de ter filho, a gente tem mais medo de andar de avião, é claro, porque você fala Óbvio. antes você podia morrer, agora você não pode. E aí, desde que meu pai morreu, meu pai tinha tremor essencial, né, parece Uhum. Parkinson, mas não é. E aí, desde que meu pai morreu, sempre que tem turbulência no avião, eu falo: "É que meu pai segura o meu avião com um fiozinho, só que ele treme". Então toda vez que tem turbulência eu falo: "Ai, Ai, é que meu pai com tremor lindo. essencial". E assim, a gente pode falar: "Ai, nossa, que coisa besta", mas porra, que chata que É, deve ser a mas vida, que ruim que deve ser a vida sem acreditar nessas Lindo, coisas, né. amei, você tem que cara, escrever. Você já super. Quando escreveu esse? quando tiver turbulência no voo de vocês, vocês podem pôr na conta do meu pai, tá, é Tá o tremor bom, é o essencial tremor Eu dele. vou. essencial. Ai, gente, Lindo, é um tremorzinho, amei, é. amei, lindo. Gente, vocês têm dicas? O que que vocês estão lendo? O que que vocês viram recentemente? Gente, você sabe que eu tinha até esquecido dessa parte Então do deixa que eu falo antes, Cris, você Fala, pensa. fala você, fala antes, você. fala antes. Olha, eu que nunca sou a pessoa que fala de séries, eu vou falar de série porque eu nunca tenho oportunidade. Acabei um livro que eu adorei hoje, mas aí fica aí secreto, vocês veem, você é Uhum. uma loira misteriosa, vocês me mandam um DM para perguntar que livro é. Mas eu tô assistindo uma série que ela é um pouco boba, mas que para pessoas como eu, que não tem estômago forte, a gente, né, contando aqui para os nossos ouvintes que a Tati fala: "Vocês viram não sei o quê", e eu sempre falo: "Eu não vi nada, eu não tenho saúde mental para ver nada pesado". Mas essa série que chama The Gilded Age, eu não sei se alguém viu, chama Idade do Ouro. Eu não. É uma série da HBO, que se passa em 1800 não sei o quê. Eu vou dar assim, ela tem um quê de Downton Abbey, ela tem um quê de Bridgerton, só que ela é em Nova York, entre Pensilvânia e Nova York. Começa com a relação de uma mulher negra e uma mulher branca, que se tornam amigas, mas com todas as contradições que isso representam nessa época. Muito confronto de novos ricos e velhos ricos, então a tradição e tal. É uma série com muitas camadas legais em termos de, né, conflitos de classe, conflitos raciais, mas ela tem uma pitadinha de Virgin River, no sentido de que é uma série que sempre vai te deixar dormir bem. Ela tem Isso coisas é ótimo, tristes, importante. ela tem coisas profundas, ela, né, tem assim o grande industrial e a luta do sindicato, mas é sempre uma série que eu consigo dormir em paz. Então, e um elenco muito bom. Então Muito fica aí a bom. dica. Lembrou, Cris, alguma Ah, coisa? maravilha. Lembrei uma coisa muito legal, assim, vou indicar um álbum musical, uma música, vou unir tudo que a gente conversou hoje. Eu, quando eu vou me conectar com a minha espiritualidade, normalmente eu coloco músicas para fazer minhas orações, e um dos álbuns que eu mais ouço é da Serena Assunção, que é filha do Itamar Assunção, Hum, irmã da Nelis. A Serena, ela era também do candomblé e ela estava produzindo um álbum que agora não me recordo o nome, mas vamos descobrir aqui agora para eu falar. Ascensão. O nome do álbum é Ascensão. Um álbum só com pontos de religiões de matrizes africanas. E ela, se não me engano, ficou doente, acredito eu que era câncer, e faleceu durante a produção desse álbum. Annelise terminou. E como Serena cantava, produzia e não chegou a gravar todas as músicas, Annelise convidou vários artistas. Então a gente tem Sônia França, tem Céu, demais. tem um monte de artistas ali do momento para cantando essas músicas. É um álbum lindíssimo que eu acho que também fala sobre finitude, mas antes de tudo fala sobre vida, sobre conexão, sobre o poder dos orixás. Eu gosto muito. Então, a minha dica é para quem quiser ouvir o álbum Ascensão, da Serena Assunção. Muito bom. Eu tenho 2 dicas. Um pouco um pouco não, bastante. Dentro da temática do programa de hoje, eu lembrei de um livro lindo que eu li. Eu já li vários livros sobre luto, enfim, autoras e autores que perderam mãe, perderam pai. Mas eu lembrei um muito lindo que eu li uma vez, que chama Isso Também Vai Passar, de uma espanhola chamada Milena Busquet, da Companhia das Letras. Ela conta, ela era alucinada pela mãe, e ela perde a mãe, e esse livro me marcou demais, assim, muito, muito bonito. E a outra dica super
sei lá, esquisita que eu vou dar, é o quanto eu me diverti com a minha filha, que já está com 8 anos, acho que é acima de 7 que dá para ir, acima de 6 ou 7. Eu levei minha filha pela primeira vez naquele... ai, meu Deus, Escape Room. Vocês já ouviram falar de Escape Room? Eu fiz uma vez, faz Já. muito tempo. Cara, a gente se divertiu tanto, ela ficou tão feliz que a gente escapou. E aí, para as férias, assim, tem várias coisas legais. Eu tô meio sem grana, não vou conseguir viajar muito com ela, não. Então, eu tô lembrando coisas legais para fazer aqui por São Paulo. E aí tem um outro passeio incrível também, que é ir na Torre de Miroco, que é 1h30 de São Paulo, mais ou menos, e você faz um passeio assim que você se sente na Ásia, é incrível. Você pega um barco, chega num jardim. Que cidade que é? Legal. Putz, eu não lembro o nome da cidade, mas é um passeio que chama Torre de Miroco. Miroku. E aí, então, eu comecei a lembrar, assim, de coisas legais para... E aí, eu vou em vários escape room com a Ritinha e vou voltar nessa Torre de Miroco, que ela amou. Outro passeio legal também é o Templo Zulai. Minha filha adora essa pegada. Meio budista, meio, enfim, o chinês, asiático, japonês, indiano. Ela adora tudo que tem essa temática. E aí eu vou levá-la no Templo Zulai, então estou pensando passeios pertinho, assim, de São Paulo, bem legais para fazer. E é isso, gente. Encerramos esse episódio de hoje, que foi emocionante, mas também engraçado. E obrigada pela parceria de vocês. Vamos dedicar a Dona Rita, essa vovozinha maravilhosa. E a gente encerrou falando de Ritinha, minha filha, né? A avó Que Rita e a lindo. criança A volta Rita. toda. A volta toda. Valeu, gente. Obrigada. Obrigada, até o próximo queridas. programa. Um beijo. 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 Reparação histérica. Reparação histérica.